Olá, vai bem contigo? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, fui chamado por Deus para trazer a palavra de Deus às pessoas que precisam mudar de vida. As pessoas que precisam ser impactadas, tocadas por Deus para enxergarem a vida como realmente ela é. As empresas que estão patrocinando o programa são as seguintes: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Boa Vista Equipamentos, academias em geral. Os apoiadores são CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Nós agradecemos todas as mensagens que estamos recebendo. Muito obrigado pelo carinho com que estamos sendo recebidos em sua casa, em sua empresa. Está aqui na tela duas contas em que nós queremos oportunizar aqueles que querem, aqueles que podem ajudar a nossa equipe. Um depósito, uma transferência de qualquer valor nos ajudará a continuarmos com esse trabalho de evangelização. Você pode fazer a sua opção, inclusive utilizando a tecnologia Pix. Que Deus abençoe, que Deus te recompense poderosamente. Quando se fala de religião, Deus, Jesus, quando falamos de Bíblia, muitas pessoas nos indagam: qual o segredo para uma vida transformada? O segredo para termos uma vida transformada é buscar conhecer, descobrir a verdade. A Bíblia nos mostra exatamente o que precisamos fazer para que o poder de Deus mude a nossa vida. Pessoas estão a todo momento querendo alguma transformação em sua vida, mas a maioria não consegue. A maioria acaba se frustrando. A Bíblia nos mostra qual o segredo para ter uma vida transformada. São princípios práticos que farão toda a diferença na forma como você enxerga os princípios bíblicos e a maneira que eles fazem parte do seu dia a dia. Para experimentar uma transformação de vida, seguindo os princípios bíblicos, precisamos tomar decisões importantes sobre o que faremos com tudo aquilo que estamos aprendendo. Porque o vencedor é aquele que ouve e pratica. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 7, e o versículo 24 nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Através desse fundamento, temos aqui uma síntese do que é ser cristão. O Senhor Jesus, no contexto da parábola, está falando sobre o que nós devemos abrir mão para segui-lo, sobre o renunciar, sobre o fazer as contas, sobre o avaliar em que chão estamos pisando. Eu posso estar falando essa palavra para alguém que há anos frequenta uma igreja, mas ainda não se encontrou com Cristo. Pode ter pessoas cheias de boas obras, mas que nunca ouviram a voz do Deus vivo ecoando dentro do seu coração. Nesse texto, existem algumas verdades profundas, principalmente para a nossa geração. A nossa geração tem muito conhecimento ao seu alcance, tanto que não damos conta de aprender. Mas Jesus já estabelece um princípio muito importante para quem deseja segui-lo: ouvir e praticar. Diferentemente do que saiu no jornal da CNN ou na Fox News, que tem como função informar, o Evangelho tem como função principal transformar. Então o desejo de Jesus
não é informar sobre o reino dos céus apenas, ou que você saiba o que é preciso fazer para mudar. O desejo de Jesus é que você aplique o conhecimento. Eu e você precisamos ouvir o ensino e praticar o ensino, pois de nada vai adiantar, por exemplo, eu falar sobre como devemos lutar contra a solidão se eu não aplicar isso à minha vida. Se você não aplicar o ensino da palavra de Deus, nada vai mudar. Será somente conhecimento. O Evangelho não muda quem não o pratica. O Evangelho é para ser praticado, uma vez que quer nos ensinar, nos mostrando como mudar a nossa vida. Não adianta nada receber informação sobre como mudar um problema se a solução não for praticada. Seja então como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É a pessoa que pratica os ensinos da palavra de Deus. Todos nós temos dificuldades, concorda comigo? Todo mundo ao nosso redor está lutando, inclusive nós. A dificuldade vem. Em uma proporção ou em outra, ela virá. Mas quem ouve o Evangelho e o pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a dificuldade vem, bate contra a casa, mas ela não cai, ela permanece de pé. Da mesma forma, acontece nas nossas vidas. Quando eu e você praticamos o Evangelho, estamos fundamentando a nossa vida sobre os alicerces eternos. A casa permanece de pé, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que temos a enfrentar. Se você quiser ver mudanças na sua vida, pratique o Evangelho. As dificuldades virão, mas quem está alicerçado sobre a rocha permanecerá inabalável, porque Deus prometeu proteger, cuidar e fortalecer. Só ouvir pouco ajuda. Quem não pratica não obtém resultado. Quando lemos em Mateus 7 e o verso 26, o Senhor deixa claro que quem ouve as palavras e não as coloca em prática é como um insensato. Há muitos insensatos na nossa geração. Muitas pessoas ouvindo todos os dias várias mensagens, horas e horas ouvindo em seminários, congressos, simpósios, mas não praticam. Não adianta nada. Se você e eu não praticarmos, somos insensatos. E quando as dificuldades vierem, podemos ser derrubados por elas. O praticar o Evangelho, meus amigos e irmãos, faz toda a diferença, pois com o Evangelho temos a nossa vida transformada. Quem ouve e não pratica, só lamenta, só reclama, só murmura. Por isso, comece hoje mesmo a ter uma outra postura quanto às coisas espirituais. Ouça e pratique. Se organize em sua vida talvez bagunçada e priorize as coisas de Deus. Faça a oração todos os dias. Por exemplo, ao levantar da cama, dobre seus joelhos e agradeça a Deus pela noite maravilhosa que você teve e peça sabedoria para o dia que vai enfrentar. Na hora do almoço, agradeça a Deus pelo alimento, mas não só em pensamento. Pare por um instante para fazer a oração, para louvar a Deus, porque enquanto temos o alimento, milhares e milhares de pessoas por dia estão morrendo de fome. Leia a Bíblia, um texto, por menor que seja, lendo todos os dias, isso vai alimentar a sua alma e dará direção, tanto para coisas simples, como as grandes e complexas também. Se você já leu vários livros, mas não leu a Bíblia, está deixando de lado
o livro principal, o livro mais vendido no mundo, o livro que transforma a vida das pessoas. Quando lemos no livro de Mateus, capítulo 7 e o verso 28, vemos que as multidões, quando ouviam Jesus, ficavam maravilhados. As pessoas apreciavam seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O maior objetivo de Jesus não era encantar as pessoas, porque, como ele mesmo disse, que não veio buscar a glória para si. O que Jesus queria era que a mensagem dele fosse praticada. E isso continua até hoje. E isso será para sempre. Ouvirmos e colocarmos em prática. Jesus não quer deixar você maravilhado apenas. Jesus quer que você ouça o seu ensino, pratique-o, tenha a sua vida mudada e que a sua vida possa ser um canal de bênçãos para mudar a vida de outras pessoas também. É por isso que Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, precisamos estar atentos à sua ministração, ao seu ensino, para que a nossa vida seja transformada. E por falar em batismo, agora no final do ano, estarei fazendo mais um batismo nas águas. O batismo bíblico. O batismo como Jesus foi batizado. Leia na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus foi batizado com 30 anos de idade. A Bíblia jamais fala em batismo de crianças, jamais, mas somente o batismo de pessoas que podem ter a consciência, podem ter o poder de escolha para saber o que estão fazendo. Se você deseja ser batizado, entre em contato conosco e terei o maior prazer de mergulhar você nas águas, sepultando a velha vida para iniciar um novo tempo com Deus. Se você observar, Deus falou no passado e continua falando no presente. Este é o claro testemunho a respeito dele. Deus falou por meio dos seus profetas e mensageiros. Por intermédio de Elias, ele se apresenta como o único Deus que merece o culto e adoração do ser humano. Isaías diz que Deus, o autor da vida, é honrado pela justiça. E para isso, ele não aceita substitutos cerimoniais, dias de festa, nem rituais elaborados. Deus falou, fala e continuará falando. Ele fala de conforto, de segurança, de direção e esperança através da sua palavra. É abrir a Bíblia e a mensagem começa a fluir em nosso coração. É isso que você está sentindo agora. O poder de Deus atuando, agindo em todas as áreas que você precisa ser alcançado. Isso é evangelho. Deus falou por meio dos seus poderosos atos de libertação e das repetidas ondas de misericórdia e graça. Ele falou e fala por meio de secas e enfermidades, por meio de doenças, por meio das mais diversas situações que possam nos chamar a atenção. No Antigo Testamento, por meio dos profetas, nos é dado ver a Deus agindo na sombra da história. O que dizer da voz de Deus por intermédio da cruz, onde seu Filho é crucificado por amor à humanidade, por amor a você, para que você seja perdoado hoje, para que você se sinta amado hoje, nesse momento. Se você quer ouvir a mais clara manifestação da voz de Deus, estude, aprenda sobre Jesus Cristo. Ele dividiu a história, ele mudou tudo. Jesus é o coração, é o centro da mensagem cristã. Jesus Cristo é como o sol, um dos seus símbolos mais claros e perfeitos. Cremos no sol não apenas porque o vemos, mas porque por meio dele vemos todas as coisas. Quando qualquer pessoa desejar se aproximar de Deus, deve ser pela fé.
Uma palavra tão pequena e tão complexa. Uma das palavras mais difíceis de se encontrar um significado simples e objetivo. Para o dicionário da língua portuguesa, fé pode significar muitas coisas, tais como crença, crédito, convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma afirmação. Crença nas doutrinas da religião cristã. Também fé pode ser fidelidade a compromissos e promessas. No latim, esse termo assume duas formas ou tipos: a fé doutrinal e a fé relacional. Mas afinal de contas, o que é fé? É um sentimento? É uma sensação? É um pensamento positivo? Será que para termos certeza de termos ou não fé, dependemos de estarmos sentindo algo? Tipo, se não sinto, significaria que não tenho? Não, meus irmãos, não é assim. Para começarmos a entender esse tão importante assunto, precisamos ler lá em Hebreus 11:6. Não adianta ficarmos filosofando ou fazendo um estudo etimológico, mas precisamos tentar entender a fé da maneira mais simples possível, ou seja, através de uma história, através do exemplo de alguém que foi considerado uma pessoa de fé. No livro de Gênesis, capítulo 12, encontramos a história de um dos maiores personagens do Antigo Testamento, Abraão. Ele foi considerado pai da fé. O texto bíblico nos mostra que Abraão era um homem de 75 anos de idade e morava em Ur dos Caldeus, casado, sem filhos. Ele tinha posses, muitos empregados e aparentemente tinha estabilidade em todas as áreas. A história conta que num determinado momento ele ouve a voz de Deus falando com ele. Que incrível, que maravilhoso. A voz diz a ele para abandonar os seus parentes, ou seja, tudo aquilo que poderia representar sua segurança e estabilidade, e partir para um lugar desconhecido. Vemos que algumas promessas e um propósito são apresentados para Abraão. Sem muitas perguntas, ele ouve a voz de Deus e lhe obedece. Mas o que essa história pode nos ensinar sobre o ter fé? Não encontramos em nenhum momento do texto um diálogo entre Deus e Abraão. Deus fala e Abraão escuta. Não encontramos no texto Deus dando todas as coordenadas e informações para Abraão. Deus fala o que vai ser, mas não como. Não encontramos no texto Deus fazendo garantias do quando. Nem sempre teremos respostas para todas as perguntas. Nem sempre teremos todas as informações necessárias. Nem sempre entenderemos tudo de imediato. Isso nos ensina que uma pessoa de fé é aquela que ouve e faz. Por isso que o conceito bíblico de fé é uma firme convicção. Hebreus 11. Essa convicção não vem de sentimentos, emoções, sensações, arrepios, mas vem de um profundo relacionamento com Deus. A palavra hebraica usada para fé é emuná, que significa Deus é um rei fiel. Perceba que fé, para a mentalidade hebraica, não era algo baseado nos sentimentos ou sensações, mas sim na convicção da fidelidade de Deus. A fé é um reconhecimento dessa fidelidade. A fé e a confiança em alguém nos leva a agirmos de uma maneira muito firme, ousada. Nele eu me firmo porque ele é um rei fiel. A fé tem sido incentivada hoje, baseada
no que os olhos podem ver e naquilo que eu posso sentir. Porém, a fé genuína é reconhecer a fidelidade de Deus e, em resposta a isso, nos movermos por ela. Creia, use a sua fé. Você ainda não está vendo a solução, mas confia que Deus já está trabalhando em seu favor. Creia que através de Jesus, essa doença já está indo embora e outras soluções também já estão chegando, já estão acontecendo. Quero lembrá-lo que cada vez que você ouve uma mensagem bíblica, sua fé é potencializada e com certeza leva a sua vida para mais perto de Deus. Se você deseja mesmo ter uma nova vida, um convívio saudável com seu cônjuge, seus filhos e demais pessoas, tenha Jesus como Senhor e Salvador. Ouça e pratique o Evangelho. Você vai conseguir perdoar, amar até mesmo aqueles que lhe ofenderam. Sua produtividade será maior, pois com Jesus a pessoa tem muito mais motivação para viver e começa então a usufruir das bênçãos de Deus. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com uma palavra de oração. Soberano Deus, nós pregamos mais uma palavra de fé, uma palavra de amor e esperança. Eu te agradeço, Senhor, por todos os telespectadores que nos acompanham. Eu peço para que, através do teu poder agindo, através dessa fé que agora emana das Escrituras, está levantando pessoas, curando, libertando de todas as opressões do inimigo e de enfermidades também. Querido Deus, eu oro por esta pessoa que está pedindo agora, Deus me ajuda. Eu oro por esta pessoa que está aceitando a Cristo como Senhor da sua vida. Pai, faz a diferença, faz a mudança na vida dessa pessoa. Eu te peço para que a partir desse momento, o teu amor seja derramado de uma maneira abundante dentro desta casa, dentro dessa empresa, na vida desse jovem que nos acompanha. Pois eu creio na tua palavra. Eu creio nas promessas, que tudo aquilo que o Senhor falou é uma realidade e está acontecendo agora. Repreendemos todos os demônios, repreendemos toda a maldição, repreendemos tudo aquilo que não provém de Deus e declaramos a vitória, a bênção para esta pessoa que crê, porque com fé é possível. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queremos desejar o melhor de Deus para a sua vida. Muito obrigado pelo carinho com que todos estão nos acompanhando, orando, incentivando, contribuindo. Está aqui na tela 2 canais para você poder nos ajudar. Faça isso. Faça isso. Nós não estamos pedindo para que você tire de algo que é de extrema necessidade. Não estamos pedindo para que você deixe de pagar uma conta para nos ajudar, não. Eu estou pedindo para você que tem fé e tem amor no coração, você que deseja ver essa equipe avançando, nós levando a palavra de Deus àqueles que precisam. Uma transferência, um depósito de qualquer valor nos ajudará em muito. Está aqui na tela os canais. Faça isso e Deus te abençoará grandemente. Também queremos convidar você a participar conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O endereço está aqui na tela. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama, fácil estacionamento, um local acolhedor para abençoar a sua vida. Todas as quintas e domingos temos um culto poderoso ao Deus vivo e as bênçãos de Deus alcançando pessoas. E se você deseja também interagir conosco, temos aqui o telefone também. Através desse telefone, você poderá fazer o seu pedido de oração, você poderá pedir esclarecimentos da palavra de Deus e nós faremos com maior amor e alegria. Valeu? Que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que você tenha cada vez mais coragem para viver uma nova vida através de Cristo,
dirigindo os nossos passos. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.